Hello, people! Eis que estou aqui de volta para contar para vocês como é que eu fiquei menstruada pela primeira vez. Uma coisa que eu tinha sonhado tanto. Eu fiquei menstruada, ou as minhas regras vieram, né? No dia 31 de dezembro. Eu tinha recém feito 13 anos. Eu faço aniversário em novembro, fiz agora. 31 de dezembro eu amanheci com uma dor horrorosa na barriga. Fui ao banheiro, saí de lá desesperada. Eu estava toda ensanguentada. Eu disse, caraca, eu tinha vergonha, né? Até porque isso era um assunto que não era discutido abertamente. Chamei minha mãe, aí minha mãe disse que realmente as minhas regras tinham descido. E uma cólica filha do capeta que não me deixava. Aí ela me deu um Mods, botei aquilo, terrível, já do primeiro momento que eu coloquei, não foi aquela coisa engraçadinha que a gente tinha experimentado há um tempo atrás, aquele negócio parecendo um chumaço, uma fralda no meio das pernas, uma dor. Fiquei deitada o dia inteiro, estarrada no sofá, na praia. Era verão, né? Nós sempre passávamos os verões na nossa casa de praia, o verão todo, quase 3 meses na praia. Todo mundo na praia, o sol, e eu dentro de casa encolhida, me torcendo de dor. Sem contar a vergonha, porque nós morávamos, a nossa casa era ao lado da casa de vários amigos que nós tínhamos, todos tinham filhos da mesma idade, nós nos criamos juntos. Então, assim, isso virou notícia para o Jornal Nacional. Todo mundo sabia que eu tinha ficado mocinha, porque essa era a expressão que se usava quando se ficava menstruada. A menina ficou mocinha. E que tristeza, minhas amiguinhas tudo de biquíni, eu lá deitada, com dor. Minha mãe não me dava remédio, porque lá em casa se tomava muito Novalgina. Minha mãe tomou Novalgina a vida inteira, viciada em Novalgina. E óbvio que ela passaria a dor, é um analgésico que se usa mesmo para esse tipo de cólica, né, da menstruação. Mas ela não me dava, porque ela dizia que isso era remédio de adulto. Eu que me virasse, que me aguentasse ali com aquela dor. E então fiquei o dia todo ali, esperando a meia-noite, e já havia sido combinado, eu tinha uma amiga da mesma idade, que já era mocinha, né? E de quem eu tinha uma inveja louca, porque ela já era mocinha. E ela não tinha cólica. E eu tive. Tive durante a minha vida toda. E nós já tínhamos combinado com a tia dela, que era solteira, que naquela noite nós iríamos conhecer uma boate em Pissarras. Chamava-se Dominó. Naquele tempo não era discoteca, não era nada, era boate. Claro que a gente ia, né, só para conhecer, para ver como é que era a vida noturna. E recebemos um monte de orientações, né? A gente não poderia conversar com rapazes, até porque quem frequentava lá nem era, assim, adolescente, digamos, né? Eram jovens já um pouco mais entrados em anos, né? Eram jovens mesmo, na faixa dos 20, por aí. E muito menos, a maior preocupação dos nossos pais, em que a gente fosse a essa casa noturna, era aceitar bebida de estranho, porque existia um perigo horroroso de que se raspasse a unha e o pozinho que caía da unha era colocado dentro da bebida e esse pozinho era uma droga perigosíssima. Até hoje eu não consegui saber que diabo que tem na unha que causa alguma coisa, né, que seja um entorpecente. Mas a gente tinha esse aviso, não podia se tomar por causa da possibilidade de alguém levar uma serrinha de unha
na casa noturna, serrar a unha, jogar dentro do copo e nos dar, e a gente ia ficar doidona. Então, tava combinado que a gente ia, né? Eu mesmo com aquela cólica, com aquele monstro no meio das pernas, e os absorventes não eram finos, eles eram grossos, então tinha que ter muito cuidado ao pôr uma calça comprida, ou uns shorts, alguma coisa assim, porque se não fosse bem colocadinho, dava de ver, né, olhando-se assim pela retaguarda, que a criatura estava com um nódulo no meio das pernas. Mas eu fui com um macacão azul marinho, que eu tinha feito especialmente, né, e lá fui eu. Não aproveitei nada, né? Com dor, com aquela coisa incômoda. Eu sempre me senti, enquanto eu usei absorvente desses externos, assim, eu me sentia suja, melada, por mais banho que eu tomasse. Então, a primeira lembrança da minha saída noturna não foi legal, foi péssima, né? Muito ruim mesmo. E como eu já disse para vocês, comigo é tudo no superlativo. Enquanto as minhas amigas ficavam menstruadas 3 dias, 4 dias, eu ficava 7. 7, tá? Tudo bem que a cólica era só no primeiro dia, depois ela passava, mas eu ficava 7 dias com aquele trubisco me incomodando. E tem umas coisas que vocês dessa geração, né, contemporânea não devem nem saber. Quando se menstruava, tinham coisas que não se podia fazer. Banho. Muitas meninas não tomavam banho, porque dizia que se tomasse banho, podia a menstruação subir para a cabeça e a gente ficar louca. Mas a minha mãe não tinha esse negócio, não. Ali, em relação ao banho, eu nunca tive esse problema, tomava banho normalmente, várias vezes ao dia, porque eu me sentia sempre muito suja. Embora a menstruação não seja uma coisa suja, né? Na verdade, é o endométrio, a camada interna do útero, que descama quando não ocorre a fecundação. Então, na verdade, aquele é um sangue, não tem nada de sujo. Mas eu me sentia muito suja. Outra coisa, lavar a cabeça. Então, se banho não podia lavar a cabeça, era o fim, Martinho. Loucura na certa, enlouquecia, e eles contavam casos, os antigos, né, de fulana que enlouqueceu porque lavou a cabeça. Então, você tinha, imagina cabeça minha mãe não deixava lavar nos primeiros anos. Aí meu cabelo era oleoso, aí o que se fazia? Enchia a cabeça de talco, ou então passava álcool. Qualquer uma das duas opções era péssima. Ficava um nojo o cabelo. A cabeça não podia lavar. Banho de mar, nem pensar. E óbvio que a gente na praia, né? Eu, uma semana sem poder ir tomar banho de mar, porque não, com aquele absorvente dessa grossura num biquíni, não dava, né? E também não podia tomar banho de mar, porque banho de mar também fazia mal. Gelado não se podia tomar. Podia estar um calor do cão, água gelada, um picolé, um sorvete, nem pensar, tá? Pode esquecer. Nada que era muito condimentado, assim, um picles, um pepino, uma coisa, também não se podia. Então tinha todas esses costumes que vinham lá de outras gerações, mas que durante muito tempo ainda eram perpetuados e que a gente não podia realmente fazer. Com o passar do tempo, a gente foi vendo que isso tudo era uma bobagem, né? Minha mãe, graças a Deus, era uma pessoa bem esclarecida e logo eu fui liberada para tomar banho. Tomar banho desde o início eu tomava, né? Não sou como a Luana Piovani, que disse essa semana que ela não toma muito banho porque ela mora na Europa, né? E lá realmente é muito frio. Embora eu não entenda essa posição dela, porque eu já estive na Europa num inverno super rigoroso e dentro de casa tudo tem calefação. Eu nem passava frio para tomar banho. Muito diferente aqui no Brasil, que a gente morre de frio para tomar banho porque nada é calefatado. Nada tem calefação. Enfim, o fato é que a partir daí, com o passar do tempo, a minha mãe foi liberando, eu fui lavando a minha cabeça, comecei a tomar remédio para cólica, mas eu só fui ficar feliz quando já adulta
apareceu no Brasil os absorventes internos, o OAB, coisa que já era comum na Europa, nos Estados Unidos, desde o tempo da Santa Ceia, né? Aqui no Brasil é que custou a chegar. Que daí realmente eu me senti mais confortável, menos incomodada durante aqueles dias, né? Onde eu ficava quando eu ficava menstruada. Mas nos primeiros anos eu me incomodava tanto, e até hoje uma das preocupações que eu tenho assim na minha cabeça é de pensar que se um dia eu for por um hospital, se eu tiver alguma doença que eu fique em coma, qualquer coisa, né? Que eu tenha que usar fralda. Eu acho que vai me remeter à mesma sensação de usar aqueles absorventes daquela época. O que eu fazia para aliviar um pouquinho esse desconforto, eu cortava um pedaço do absorvente com tesoura e tirava o máximo de recheio possível ali de dentro, deixava ele fininho, porque não existia nada semelhante a um carefree ou a um absorvente fininho, não. Era uma coisa, olha, assim, dessa grossura. E ainda tinha um maior ainda, que era para quem tinha um ciclo muito intenso. Graças a Deus, meu ciclo não era muito intenso, eu não tinha grandes sangramentos, né? Mas mesmo assim eu tinha que usar, porque senão aparecia na roupa, era horrível. Pois é, então meninas, vejam bem o que vocês pedem, tá? O que vocês rezam e oram para que aconteçam na vida de vocês. Eu rezei tanto, eu queria tanto ficar mocinha, e quando eu fiquei, foi pesado, foi sinistro. Então, agora que eu já contei isso para vocês, agora dá um like aí para mim, tá? Dá um joinha aí para mim, compartilhem esse vídeo e mais tarde a gente fala sobre o outro período que é a menopausa, tá? Um beijinho e até mais tarde.